Pois é, falando em deputada Marceli, ela está com a gente agora, o Jornal da Rede Alesp conversa com a deputada, né? Ela fala sobre a situação, sobre um outro assunto, a situação das barragens da capital. Bom dia, deputada Marcelia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, Tayana, muito bom dia, Júlia, muito bom dia ao Jornal da Rádio Alesp. É um prazer enorme estar falando com vocês no dia de hoje. Como estão as coisas aí em São Paulo, já que eu estou em Araraquara? Tudo bem por aqui, deputada. A gente aí vem reforçando, então, o pedido de isolamento social e de use máscaras por aqui também. Agora, deputada, para começar o nosso bate-papo, eu queria saber se já houve alguma resposta da Secretaria de Estado e Planejamento e Meio Ambiente, né, ao seu requerimento. Infelizmente, ainda não, Tayana. Nós estamos aguardando, mas eles ainda têm, hoje é dia 4, eles ainda têm 4 dias pela disposição legal para poder responder a esse requerimento. Nós protocolizamos no dia 8 de julho, portanto, eles têm até o dia 8 de agosto para responder quais são as condições das barragens na capital paulista. E, deputada, quais foram as solicitações feitas nesse requerimento? Olha, nós perguntamos quais são as condições das barragens na capital paulista, uma vez que nós sabemos que temos algumas situações que são preocupantes. Então, nós perguntamos no nosso requerimento de número 449 quantas barragens, independentemente do uso ou da destinação, existem na cidade de São Paulo. Outra questão, quais são os órgãos gestores de fiscalização e controle e regulação de cada uma dessas barragens? Quem controla, quem fiscaliza, quem faz a regulação do trabalho efetivado por essas barragens? E aí nós pedimos para eles indicarem a classificação de risco quanto às condições físicas das estruturas e o dano potencial, a existência de planos de emergência e de contingência, bem como as responsabilidades na implantação desses planos. Indicar também as datas das últimas classificações e da elaboração desses planos, para a gente poder fiscalizar se esses planos são atuais ou se esses planos estão desatualizados. Outra coisa que nós queremos saber é como é que é realizado o monitoramento dessas barragens sob a responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Queremos saber também as datas dos últimos monitoramentos e controles realizados nessas barragens na cidade de São Paulo. Outra questão, nós queremos saber quais são as condições específicas quanto à classificação dos riscos, uma vez que nós temos informação que uma das barragens que tinha classificação de risco baixo passou para risco médio, e eu vou explicar isso. E também o monitoramento dos planos de emergência e de contingência nas barragens, nas represas de Guarapiranga e na represa Billings. Nós estamos aguardando essas respostas, porque nós sabemos que há situação de barragem que tem classificação de categoria de risco e outras tem classificação de dano em potencial. E o enquadramento dessa categoria de risco, ela vai informar se há anomalias e se essas anomalias, se esses problemas causam riscos de rompimento, que foi o que aconteceu nas barragens de Brumadinho e na barragem de Mariana, causando um grande prejuízo, tanto no sentido de muitas perdas de vidas, como também do afetamento grave que a gente teve na tragédia ambiental, que a gente não tem noção de quantos e quantos milhares de anos o Rio Doce e o Paraopebas vão ficar contaminados e vão ter dificuldades para se refazerem, tendo em vista o dano ambiental gravíssimo que aconteceu naquela região. Então, o que acontece? Os donos das barragens, eles têm que apresentar para o governo do estado um plano de ação e de emergência, que é o PAI,
PAE, para a Defesa Civil. Como é autodeclaratório, ou seja, aquele que é o dono da barragem faz a declaração da situação, né? Nós temos que fiscalizar isso, porque essa declaração ela pode não conter as informações verídicas. E outra questão, no caso de minerações, a responsabilidade por lei é federal, já que a competência de mineração não é do Estado, mas sim da federação. Mas o governo do Estado também tem a obrigação de fiscalizar, já que está no território do Estado, e no caso aqui do Estado de São Paulo. Na capital paulista, nós temos barragens que preocupam, e que mais preocupam são as barragens de mineração e as barragens de captação de água para abastecimento público. No estado de São Paulo todo, nós temos 66 barragens de mineração que são cadastradas em São Paulo. Na capital paulista e na Grande São Paulo, pelas informações que nós temos, são 9 barragens de mineração. Na Grande São Paulo, são 3, em Santa Isabel e 2 em Mogi das Cruzes, Arema e uma em São Lourenço da Serra. Na capital, isso que eu falei foi na Grande São Paulo, né? Em todo o território da Grande São Paulo. Já na capital, no território de São Paulo, da cidade de São Paulo, nós temos 2 barragens de mineração que comportam rejeitos de pedreiras que extraem brita e areia. Essas barragens são ambas no bairro Perus, na zona norte de São Paulo, que é um dos bairros, inclusive, que tem alto índice de contaminação agora na época da pandemia da Covid-19. Na capital, nós temos ainda informações, segundo dados da Agência Nacional de Mineração, que em 2017 fez um laudo, os técnicos constataram uma série de irregularidades na barragem de Pedreira Juruaçu, em São Paulo, que não possuía mapa de inundação, essencial para alertar a população em caso de acidente. A empresa Embu Sociedade Anônima é a responsável pela barragem de Pedreira Juruaçu, em São Paulo. Esta é a maior barragem de mineração da cidade de São Paulo e ela é localizada, como eu já disse, em Perus. Ela tem uma estrutura considerada de baixo risco, porém, pelo volume armazenado, se ela romper os danos, o risco de danos e os danos efetivos serão muito altos, segundo a Agência Nacional de Mineração. Já a classificação dela, que fica a 3 quilômetros da primeira, a clarificação, na verdade, pertence à administradora territorial São Paulo Mineração Sociedade Anônima. E tinha, segundo o relatório da Agência Nacional de Mineração, infiltrações, sinais de erosão e falta de sistema de drenagem nessa barragem de mineração de Perus. Por causa das irregularidades, a Agência Nacional de Mineração mudou a classificação de baixo risco para médio risco, na categoria de risco de rompimento de barragem. A mesma categoria das barragens que causaram as tragédias em Brumadinho e em Mariana, ambas no estado de Minas Gerais. Muitos moradores sequer sabem da sua existência. A gente passa lá em Perus e a gente não tem noção do perigo que aquelas famílias que vivem lá podem correr no caso de um rompimento, como aconteceu em Brumadinho e Mariana. Outra questão que a gente quer saber também, as informações, são as barragens das represas Billings e Guarapiranga para abastecimento. Elas estão situadas em plena cidade de São Paulo. Se você for para a Zona Sul,
você verifica aquela coisa linda que é essa represa. E elas armazenam imensos volumes de água. A Billings é a maior represa em área urbana do mundo. Do mundo. A Billings é a maior represa em área urbana do mundo. Apesar desse tipo de estrutura ser considerada mais segura, ela oferece risco de alto dano potencial. Por isso, não pode prescindir de ter atualizado o seu plano de emergência e o plano de contingência. E é isso que nós queremos saber do governo do estado de São Paulo. Esses planos estão atualizados? Quando foram atualizados? O risco continua de pequeno potencial ofensivo ou o risco mudou a sua classificação? E tem uma outra questão que eu já falei com vocês aqui no jornal da Alesp, que é a questão da construção da barragem de Pedreira. Nós participamos há pouco tempo do programa Assembleia Convida para falar dessa barragem de Pedreira em construção no Rio Jaguari, na cidade de Pedreira, junto com integrantes da Comissão Popular Barragem Não, da cidade de Pedreira, junto com ONGs ambientais e com conselhos gestores de proteção ambiental. Inclusive, protocolizamos uma representação junto ao Ministério Público de Campinas, que é o Ministério Público responsável por essa construção dessa barragem e da questão da proteção ambiental lá na região de Pedreira. Falamos sobre a realidade da obra, a situação e o risco da cidade, o diálogo, ou melhor, a falta de diálogo com o governo do estado de São Paulo, e os movimentos sociais, os danos ambientais e os sítios arqueológicos que estão sendo, infelizmente, destruídos pela construção dessa barragem em Pedreira. Os danos são imensos ao meio ambiente, à arqueologia, são imensos e perigosos para a situação dos moradores da cidade de Pedreira. E eu digo isso por quê? Porque o que acontece é que essa construção, ela a distância dela é de 800 metros, tão somente das primeiras casas da cidade de Pedreira, e fica a 3 quilômetros do centro da cidade de Pedreira. Então, é um risco muito alto. A estrutura tem 52 metros de altura, uma área inundável de mais de 200 hectares e capacidade de quase 40 milhões de metros cúbicos de água. E não há o plano, ainda não foi apresentado, segundo informações que nós temos, o plano de emergência, o plano de risco, o plano de fuga, todos os planos que são obrigatórios ainda estão em construção. Portanto, a barragem é prematura, sua construção é irregular, é ilegal, e nós apresentamos uma representação ao Ministério Público, estamos aguardando respostas, porque se algo acontecer, o Ministério Público será responsabilizado, assim como esse presidente da República genocida será responsabilizado por mais de quase 100 mil mortos pelo Covid-19, pela falta de controle, pela falta de providências, pela falta de investimentos e pela falta de responsabilidade para o controle da pandemia do coronavírus. Deputada, a senhora está informando aqui para o telespectador da Rede Alesp, né, sobre os danos, né, que podem causar as barragens da Billings e a de Perus, né, que os técnicos constataram aí irregularidades em 2017, que, pelo que a senhora está falando, são as duas que mais preocupam aqui próximo à capital. O que levou a senhora a protocolar esse requerimento? Sim. Além dessas constatações, teve alguma denúncia? Sim, nós tivemos contato com ONGs ambientais, nós tivemos contato com moradores, nós tivemos contato com muitas pessoas que estão preocupadíssimas com essa situação
E por conta disso, nós precisamos de informações para responsabilizar o governo do estado de São Paulo na elaboração, na fiscalização desses relatórios, desses planos de emergência, planos de contingenciamento, planos de risco, porque a gente sabe da preocupação de muitas pessoas, principalmente porque não havia nenhuma constatação e nenhuma fiscalização em relação às represas que romperam de Mariana e Brumadinho. E se isso acontecer na cidade de São Paulo, nós teremos muitas, talvez até milhões de pessoas que vão sofrer as consequências desse rompimento. Então, nós precisamos saber, precisamos fiscalizar, precisamos exigir que o governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Estrutura e Meio Ambiente, dê conta de responder à população de São Paulo pelos riscos e pelas preocupações que nós temos em relação a isso. O que eu gostaria, Tayana, é de que nós combinássemos que assim que eu receber a resposta desses relatórios, se eles forem respondidos a contento, porque a gente tem muitas dessa situação, que a gente manda requerimento de informação e os requerimentos voltam com respostas vagas, sem as respostas efetivas. Pode ser que, pode ser que não, pode ser que sim, nós não temos essa informação ainda, nós estamos providenciando as informações. São respostas que não nos atendem. Então, quando acontece isso, a gente reitera o pedido de informações e já elaboramos uma representação ao Ministério Público e aos órgãos competentes para que tomem as providências cabíveis ao caso. É o caso, por exemplo, de 2 representações que nós estaremos apresentando no dia de amanhã. Uma delas é por conta da contaminação dessa pandemia do Covid-19 no sistema prisional, no sistema carcerário paulista, e a outra delas é por conta de de um crime que está sendo cometido, que são as reintegrações, as desocupações, as remoções administrativas. Essa figura jurídica não existe. E os prefeitos, alguns prefeitos, especialmente do PSDB, eu reitero, do PSDB, têm feito essas remoções ilegais na cidade de São Bernardo do Campo, na cidade de Ribeirão Preto, na cidade de Sertãozinho, em outras tantas cidades, me parece que são 8 cidades que adotaram essa tal de remoção administrativa ilegal, do meu ponto de vista, e nós estamos protocolizando uma representação amanhã no Ministério Público, na Procuradoria-Geral de Justiça, para que providências sejam tomadas em relação a esses 2 temas. A contaminação de agentes penitenciários, de servidores do Estado e de presos pelo Covid-19, e esse assunto ele está embaixo do tapete, porque ninguém quer falar dele, e o outro assunto são as remoções administrativas. Grave. E se eu ficar quieta, se eu não denunciar isso, eu estarei prevaricando, que também é crime. Então, nós estamos tomando todas as providências na perspectiva de que a justiça tome aí, já que o Ministério Público é o fiscal da lei, é aquele que tem que, de fato, controlar e fiscalizar a efetiva aplicação da lei, e o Ministério Público precisa ter essas informações. Deputada, eu queria agradecer aí a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, né, por todos esses esclarecimentos. É muito importante aí o trabalho do Legislativo também nessa fiscalização. E já estendo o convite também para a gente fazer um programa, deputada, falando sobre esse importante requerimento que a senhora protocolou. Com certeza, Tayana, estou à disposição, né? Você entra em contato com o meu pessoal e a gente combina, sim. Terei todo o prazer do mundo em poder esclarecer a população do estado de São Paulo aquilo que a Assembleia Legislativa faz em defesa do povo paulista. Um grande abraço, muito obrigada pelo espaço, estamos à disposição. Obrigada, deputada.